Irmão, hoje eu não vou nem fazer aquela introdução, né, do canal, aquela parada toda que o Bigode fala e tal, porque eu tô pé da minha vida com relação a essa notícia que estão divulgando aí com relação ao Medel, né? Medel agrediu o Paixão e tal, bababá. Medel já encrencou com Esforza, João Vitor, Alexandre Matos, enfim, né? Toda essa fofoca, né? É uma fofoca, de novo, outra fofoca. Não basta, não basta o Vasco estar em crise. Não basta o Vasco estar sem treinador. Não basta o Vasco estar no Z4 lutando de novo para não cair, com risco sério de ser rebaixado. Não basta a 777 fazer uma administração, uma gestão horrorosa do futebol do Vasco. Não basta a gente estar correndo o risco da 777 não depositar o aporte e o bicho pegar a partir de setembro. Não basta isso tudo, né? Não basta isso tudo. Surgem veículos, inclusive veículos vascaínos, divulgando fofoca, maluco, divulgando fofoca de agressão do Medel no Paixão. E aí, por que eu tô falando isso, cara? Porque essa suposta agressão foi aqui em Uberlândia. Na época eu sabia da história que eu vou contar para vocês agora, que aconteceu no hotel que o Vasco estava concentrado aqui, tá? Eu sabia dessa história porque tinha amigo meu lá no hotel no dia. Eu estava também, mas eu não vi nada, não presenciei nada, tá? Mas um amigo meu me chamou de canto e falou o que tinha ocorrido. E aí, irmão, seguinte, tem veículo falando que o Medel agrediu o Paixão, né? Que o Paixão entrou no elevador, olhando o celular, não cumprimentou os jogadores, e o Medel deu 2 tapas na nuca dele, tapa forte, eles saíram no soco e tal, separa daqui, separa de lá. Essa é a história que o Globo Esporte contou, tá? E que tem mídia vascaína propagando. O Medel já veio nas redes sociais falar que é mentira, tá? Já veio falar que é mentira nas redes sociais, e aí eu fico vendo um monte de ataque contra o Medel, né? Cara, aí eu fiquei pensando assim, pô, irmão, na época, dia 31 de janeiro, o Vasco jogou em Uberlândia contra o Nova Iguaçu. O Vasco chegou um dia antes, estava vindo de Brasília, foi uma confusão danada na porta do hotel, galera querendo tirar foto com o jogador e tal, bababá. Eu tava lá, né? Inclusive. E subimos para tirar foto com os jogadores, tá? Junto com os sócios do Vasco, beleza, papapá, não sei o quê. Irmão, quando eu fui embora, um amigo meu me ligou, né? Ô Felipe, lembra que ficaram alguns sócios para tirar foto com alguns jogadores? Então, aconteceu um negócio estranho aqui no saguão do hotel, né? Que inclusive o pessoal do Vasco pediu para eu não contar para ninguém. Vou te contar, mas você não bota no canal não e tal. Falei, claro que não, cara. Isso aí gera crise pro Vasco, irmão. E óbvio que eu não falei, né, cara? Óbvio que eu não falei. Só que na época, esse meu amigo tinha dito que o Praxedes tinha saído no tapa com o Paixão, que seria o Praxedes e não o Medel, né? Mas ele não sabia confirmar, porque ele viu a correria de longe e depois um rapaz do marketing pediu para ele não vazar isso, não contar para ninguém. E aí, hoje, surgiu essa notícia no Globo Esporte. E aí eu mandei para ele e falei, caramba, será que era o Medel? Não era o Praxedes? E aí depois o Medel negou. O Medel negou. E aí eu voltei a falar com esse meu amigo e falei, ué, se o Medel negou, então não era o Medel, será que era o Praxedes mesmo ou era outro jogador? E aí eu fiquei pensando, cara, se isso vazou para a imprensa, irmão, vazou de alguém lá de dentro, cara. Alguém do Vasco vazou isso para o Globo Esporte, vazou isso para a imprensa. E aí eu te pergunto, qual a intenção disso, cara? Num momento tão delicado que o Vasco vive. Irmão, ó, demitiram um treinador,
Aí a gente começa a maquinar na cabeça, né? Primeiro, volta a fita. A 777 pode nem fazer o aporte de setembro, tá? A gente falava sobre isso ontem. Será que o Lúcio Barbosa sabe? Já sabe que não pode pintar, que pode não pintar dinheiro? O CEO da SAF? Será que sabe? E aí aproveitaram que o Ramon Dias pediu para sair, aí depois não era nada disso, queria ficar. Ah, não, agora vamos demitir. Aproveitar, economizar uma grana com a comissão técnica, deixar o interino. A gente já está 10 dias com o interino, tá? E aí o Vasco sem treinador, mas pagando mais barato. Não pagou a multa para o Ramon Dias e paga um salário mais barato por interino. Ó. Outro dia veio a notícia de que o Vasco poderia rescindir o contrato do Payet, né? Porque o Payet poderia ir para a Grécia e tal, bababá, até nem rescindir, pintar uma grana e aí liberar o Payet, que também é um salário alto. E aí, irmão, qual é o outro salário alto do elenco? Medel. Exatamente o jogador que, ó, está sendo massacrado pela imprensa através de uma história que só o pessoal do Vasco sabia desde janeiro. E aí vaza agora para a imprensa. Estranho, hein? Falando, inclusive, que estão pensando em rescindir o contrato com o Medel, que é um salário alto. Irmão, fiquei pensando, cara, será que o pessoal ali da diretoria da Vasco SAF já está pensando, ó, não vai ter o dinheiro, vamos enxugar a folha, vamos economizar? Meu amigo, se tiver uma coisa dessa rolando em bastidores lá dentro, cara, o Vasco, irmão, vai entrar numa crise assustadora, maluco. Assustadora, tá? Assustadora. Achei muito estranha essa história do Medel, tá? Na época não era o Medel que estava envolvido nessa briga. Agora a imprensa divulga falando que era o Medel. Vazou de alguém lá de dentro. Cara, meu Deus, será que a gente vai ter mais problemas? Será que o Vasco está mesmo forçando uma saída? O Vasco que eu falo é a diretoria da Vasco SAF, forçando uma saída do Medel para economizar, saída do Payet, saída do Ramon Dias, 10 dias sem treinador, irmão, especula dali, especula de lá e ninguém chega, meu amigo do céu. Pelo menos tem uma notícia boa, cara. Tem notícia boa, né? Notícia de que o Vasco finalmente acertou com o patrocinador master, 115 milhões de reais, estava recebendo no primeiro ano algo em torno de 40 milhões, no segundo ano um pouco mais de 75 milhões, quase dobrando aí para o segundo ano, para o ano de 2025, uma grana importantíssima, né? Ainda mais se a gente não tiver o aporte da 777, importantíssimo pintar esse patrocínio master aí com essa grana elevada. Parceiro, falando um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro, os times do Sul, Grêmio, Inter, Juventude, vão ficar 20 dias sem jogar, tá? O bicho tá pegando, muitas chuvas, cara, tá assustador as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? E aí a CBF resolveu adiar só os jogos dos gaúchos. O Vasco joga, tá? O Vasco joga esse fim de semana contra o Vitória da Bahia e temos já a arbitragem. Rafael Claus. Meu amigo. Depois do Daronco, Rafael Claus vai apitar Vasco e Vitória. A gente deve ter uma novidade nos relacionados, que é exatamente o Payet, que jogando ajuda demais. Espero que ele esteja 100%. O Vasco precisa vencer o Vitória da Bahia, tá? Não dá para pensar em outro resultado. Tem que vencer o Vitória da Bahia. Parceiro, queria que você comentasse com relação a essa confusão. Será que eu tô viajando, maluco? Será que eu tô viajando? Ou será que a diretoria já tá pensando que não vai ter dinheiro da 777 e já estão enxugando folha com o treinador, querendo se livrar do Payet para enxugar mais folha, querendo se livrar do Medel para enxugar mais folha? Agora, bizarro, quem vaza um negócio desse para a imprensa, né, cara? A gente estava aqui, eu poderia ter chegado aqui no canal falado que teve essa confusão lá em janeiro, mas não vou falar nunca, porque aqui, irmão, acima de tudo é Vasco da Gama, tá? Agora tem alguém lá dentro vazando coisa para a imprensa, fazendo tumulto,
fazendo fofoca. Irmão, bizarro esse momento do Vasco. Queria que você deixasse sua opinião sobre tudo isso que eu conversei com vocês aqui no vídeo da Amo Vasco TV. Deixa a sua opinião e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.